Fala, nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente tem muita coisa importante para falar sobre o tricolor do Morumbi. Vitória suada no Morumbi, São Paulo vence de virada e sonho de classificação se mantém vivo. O mercado da bola tá pegando fogo, com novela chegando ao fim, situação definida do Marcos Antônio, Kevin Zenon ainda vem, tem joias da base sendo monitoradas pelo futebol europeu, tem atacante badalado em pauta e meia que pode estar de saída a qualquer momento. Mas antes, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like que ajuda demais o nosso trabalho, ativa o sininho para não perder nada que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vitória sofrida, suada e com roteiro típico de time que ainda está longe do ideal, mas que precisava vencer. O São Paulo bateu o Primavera por 2-1, chegou ao quarto jogo seguido sem derrota e pelo menos por enquanto entra no G8 do Paulistão 2026, mantendo o sonho da classificação. O jogo começou com o São Paulo tentando impor ritmo, principalmente pelo lado esquerdo, com Lucas Moura e Ferreirinha, que foram os mais participativos no primeiro tempo. O Lucas, inclusive, fez sua melhor atuação desde o retorno. Fez o gol do empate, foi um jogo onde vimos ele mais solto, arriscando dribles, arrancadas e participando do jogo de verdade. Ainda não é o auge, mas é um claro sinal de evolução. O Ferreirinha também foi bem na primeira etapa. Incomodou a defesa, mas caiu bastante no segundo tempo. O Ferreirinha é um muito bom no 1 contra 1, mas é péssimo na tomada de decisões. E isso vem desde que era do Grêmio. Tem que trabalhar isso, hein? Mesmo com mais posse e presença ofensiva, o São Paulo não conseguiu transformar o domínio em gols e viu o Primavera crescer com o passar do jogo. No segundo tempo, o tricolor voltou mal, perdeu intensidade e sofreu o gol numa jogada simples, mostrando novamente problemas de concentração e organização defensiva. Dória, em especial, teve mais uma atuação preocupante, lento, inseguro e sofrendo em bolas nas costas. Dá calafrio ver esse cara jogar. Com o time em dificuldade, Crespo mexeu e o jogo mudou. As entradas de Luciano, Caleri, Lucas Ramon e Danielzinho deram outra cara ao time. O time passou a ter mais presença de área, mais pressão e mais agressividade. Numa bela jogada coletiva, Danielzinho ajeitou para o Lucas Moura empatar o jogo. Pouco tempo depois, o Luciano foi decisivo na leitura de jogo, sofrendo o pênalti num lance que, se ele permanece no chão, provavelmente nem seria revisado. Caleri bateu o pênalti e converteu. Foi uma boa partida do Caleri, mesmo perdendo algumas chances claras, entrega o que se espera, raça, movimentação e entrega direta nos gols, e vem evoluindo na parte física. Já o Danielzinho, quando joga com o Marcos Antônio, o meio-campo fica muito dinâmico, os dois se completam, melhoram a organização do time. Outro nome importante foi Lucas Ramon, que entrou e fez exatamente o que faltava. Pisou na área, foi agressivo e participou diretamente da jogada do gol da virada, algo que o Cédric não conseguiu fazer enquanto esteve em campo. Foi uma leitura tardia do Crespo, mas que funcionou. E num jogo em que o São Paulo venceu mais pela insistência do que pela organização, Rafael apareceu no fim para salvar o resultado. Depois de críticas no jogo passado, fez 2 defesas decisivas, garantindo os 3 pontos. Teve falhas de saída e rebote, mas não comprometeu, e foi fundamental quando mais precisou. No fim das contas, foi uma vitória na bacia das almas, mais na sorte do que no juízo, mas extremamente valiosa. Com o resultado, o São Paulo chega a 10 pontos, entra na 8ª posição e depende agora de combinações de resultados. Precisa secar Mirassol e São Bernardo, e mais do que isso, seguir pontuando, porque qualquer tropeço pode jogar o time de volta para fora do G8. O próximo compromisso já muda o foco. Vem Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, novamente no Morumbi. E aí a exigência sobe. Se quiser competir de verdade, o São Paulo vai precisar jogar mais bola, errar menos e parar de depender tanto do improviso e do sufoco. A vitória veio, a esperança também, mas o alerta segue mais ligado do que nunca. No mercado da bola do São Paulo, agora sim vamos falar do Marcos Antônio, porque essa é uma informação nova e importante. O São Paulo decidiu que vai renovar o contrato do jogador e ao mesmo tempo não vai aceitar dar prioridade de compra para o Flamengo. Essa conversa existiu, foi real, mas não avançou, já está praticamente encerrada. A ideia do Flamengo era ter uma preferência para igualar qualquer proposta futura pelo Marcos Antônio. O São Paulo até ouviu, analisou o cenário, mas entendeu que isso não é vantajoso. Na visão do clube, aceitar essa prioridade faria o São Paulo perder força no mercado, principalmente em uma venda para o exterior, onde os valores costumam ser mais altos. Internamente, a leitura é clara. Mesmo que o Flamengo ofereça algum tipo de contrapartida, seja dinheiro, jogador por empréstimo ou divisão salarial, o São Paulo não quer amarrar o futuro do atleta a um rival direto. Por isso, essa possibilidade foi descartada. Além disso, o São Paulo já considera que a cláusula de obrigação de compra foi cumprida, ou seja, o Marcos Antônio já é tratado como jogador do clube. O que falta agora é a parte burocrática e a formalização do novo contrato, que deve ser antecipado. A ideia é que esse novo vínculo vá até 2029, com uma valorização salarial, colocando o Marcos Antônio em um patamar mais próximo de jogadores importantes do elenco, como Arboleda e Luciano, mas ainda abaixo dos maiores salários, como Lucas Moura e Caleri.
Outro ponto importante é que, apesar do interesse do Flamengo e das movimentações de bastidor, o jogador e o seu staff têm mantido uma postura muito elogiada internamente. O Marcos Antônio segue neutro, focado no São Paulo e sem forçar qualquer tipo de saída, o que pesa positivamente para a diretoria tricolor. Resumindo, o São Paulo não vende o Marcos Antônio agora, não aceita a prioridade de compra para o Flamengo e trabalha para renovar e blindar o jogador, entendendo que ele é peça importante do projeto esportivo. Qualquer saída só seria discutida mais pra frente. E sobre a base, dois casos interessantes ganham força. O lateral direito Ângelo, que foi vendido lá para o Strasbourg da França por cerca de 5 milhões de euros, tem uma cláusula no contrato que poderia render mais 2 milhões de euros ao São Paulo se ele atuasse 2.000 minutos no profissional até janeiro de 2027. Mas isso tudo deve ficar no papel, já que ele está sendo aproveitado na transição para o Sub-20 e voltando à França em alguns períodos de treino. Ou seja, a meta dificilmente será atingida. Na base também tem o meio-campista Pedro Ferreira, camisa 46, que chamou atenção lá fora. Segundo a apuração, Ajax e Fenerbahçe estão de olho no garoto e devem enviar uma proposta oficial por ele no meio do ano, com o Ajax sendo o mais interessado dos dois. Como sempre, o Ajax querendo tirar as joias de Cotia a preço de banana. Espero que o novo presidente não ceda a essas propostas, a não ser que sejam valores astronômicos. Enfim, seguimos de olho nisso. E um dos nomes que mais ganhou destaque recentemente é o do Marcos Leonardo, aquele atacante que sempre mexe com a torcida. A discussão hoje não é só a vontade da galera de ver ele de volta, mas sim como isso poderia acontecer de verdade no mercado. A ideia levantada em rumores da Arábia Saudita é de um empréstimo com cláusulas específicas. O clube interessado teria que pagar cerca de 1 milhão de euros para contar com ele por um período, aceitar ficar com 50% do salário dele e ainda colocar uma opção de compra de cerca de 40 milhões de euros no contrato. O salário dele lá é alto, perto de 2,8 milhões por mês nos árabes. Então essa divisão salarial é um ponto-chave para quem quiser realmente tentar trazer o camisa 9 antes da próxima janela. Enquanto isso, pelo que o staff do jogador e pessoas próximas têm passado, a tendência real é que ele fique no Al Hilal pelos próximos 6 meses e só então, na janela do meio do ano, busque um novo destino que seja bom para todas as partes. E indo para outro nome que estava forte no radar tricolor, Kevin Zenon, o meia armador do Boca Juniors, chegou a ser alvo de negociação com o São Paulo, inclusive com proposta oficial encaminhada em determinado momento, mas o negócio acabou não avançando e Zenon agora não vem mais pro Morumbi. A diretoria entendeu que não valia a pena insistir, até porque ele optou por continuar no clube argentino e buscar mais oportunidades por lá. E nisso entra um debate interno que muita gente tem feito. Será que em vez de gastar com esse tipo de negócio, não é melhor apostar cada vez mais em jogadores da base, como o Pedro Ferreira? O meio-campista camisa 46 joga muita bola, tem que ser aproveitado no profissional. Deveriam olhar mais para a base antes de buscar reforços fora. Do lado do Alisson, a situação segue delicada. O meia perdeu espaço no São Paulo após a negociação frustrada com o Corinthians, que chegou a recuar num acordo de empréstimo, e o jogador acabou reintegrado ao elenco, mas sem voltar a ser relacionado às partidas. Agora surgiram consultas do Santos ao staff dele para avaliar uma possível transferência, com conversas iniciais sobre vínculo até 2027 sendo exploradas, embora ainda sem proposta oficial entre os clubes. Nas redes sociais, torcedores até levantaram a ideia de uma troca envolvendo o argentino Roleiser, que está no elenco do Santos e ainda não se firmou de vez na equipe, mas essa possibilidade é mais especulação do que negociação concreta entre os clubes. Além disso, também há sinais de que uma mudança para a MLS poderia agradar ao jogador, já que ele busca mais minutos em campo e um novo começo, com o São Paulo avaliando o mercado e a melhor forma de resolver essa situação incômoda para todas as partes. E para fechar o giro de notícias, vamos falar sobre a premiação da Copa do Brasil 2026. É coisa grande, viu? A competição vai contar com 126 clubes, distribuídos em 9 fases, totalizando 155 partidas até a grande decisão. Até a quarta fase, os valores pagos variam de acordo com a divisão em que o clube disputa o Campeonato Brasileiro. A partir da quinta fase, a premiação passa a ser igualitária para todos. O São Paulo entra diretamente na quinta fase, o que já garante cerca de 2 milhões de reais apenas pela participação. A partir daí, cada avanço representa um salto financeiro importante. Se o tricolor chegar até o título, a soma total das premiações pode bater quase 100 milhões de reais, mais precisamente 96 milhões. Só para efeito de comparação, o Corinthians, campeão da última edição, entrou 2 fases antes e embolsou algo em torno de 97 milhões de reais no total. Ou seja, mesmo começando depois, o São Paulo pode alcançar praticamente o mesmo valor se fizer uma campanha perfeita. Vale destacar também que só o campeão leva cerca de 78 milhões de reais pelo título, enquanto o vice-campeão garante algo em torno de 34 milhões apenas pela final. A quinta fase tem jogos de ida previstos em 22 ou 23 de abril, com as partidas de volta nos dias 13 ou 14 de maio. Financeiramente falando, é uma competição extremamente estratégica para o São Paulo. Um bom desempenho pode aliviar o caixa, ajudar no planejamento da temporada e até abrir margem para investimentos futuros no elenco. Bom, esse foi o giro completo de notícias do São Paulo, com bastidores quentes e decisões importantes sendo tomadas dentro e fora de campo. Agora eu quero saber de vocês. Você concorda com a postura do São Paulo em blindar o Marcos Antônio e fechar essa novela de vez? Acha que o tricolor deve apostar mais na base, como no caso do Pedro Ferreira? Faz mais sentido do que ir ao mercado agora? E sobre o Alisson? Você acha que o melhor caminho é Santos, MLS ou ainda uma reviravolta no Morumbi? Fariam esse esforço financeiro para trazer o Marcos Leonardo? Deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque ajuda demais o nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até aqui, forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!